Então, essa questão da prova vai pular agora. Tá? Tem que fazer conta. Tá? Tem que ver se a base é ortonormal. Tá? Então, vejamos. Sejam... nós, na aula passada, nós vimos o seguinte: qualquer série de potências n igual a k, dado k, tá certo? Para k positivo, qualquer série de potências, tá? Qualquer série de potências, somatória de AN, se você tem uma série de potências, somatória de n igual a k mais infinito de AN, você reiniciou, não reiniciou? Sim, senhor. Pronto. Qualquer série de potências desse tipo pode ser vista como uma série de potências somatória n igual a 0 a mais infinito de A índice n, x menos p elevado a n. Pelos teoremas sobre série de potências, onde eu estou tomando, quando eu completo para começar do zero, é porque partindo daqui para cá, eu estou fazendo o A0 igual ao A1, igual a quem? Ao AK menos 1, que é 0. Tá certo? E é claro que essas séries têm os mesmos valores. Lembrando? Duas séries, uma série começando do K, uma série começando do 0. Qual é a diferença entre essas duas séries? Qual é? É a soma correspondente a esses termos aqui. Tá? A diferença entre essas duas séries, qual é? É esse termo aqui, ó. É esse termo aqui. A0 mais A1 vezes x menos p, mais A2 vezes x menos p ao quadrado, mais AK menos 1, x menos p elevado a k menos 1. Estão lembrados? Essa série converge se somente se essa converge. E quem é o valor dessa? É o valor dessa somado com isso. Ora, se eu estou tomando isso igual a 0, isso aqui dá quanto? 0. Então as duas são iguais. Tá? Portanto, eu posso supor que toda série de potências começa do índice 0. Se não começar, o que é que eu faço? Completo. Passo daqui para cá, completando os coeficientes nulos. Completando com coeficientes nulos. Entendido? Tá? Isso é consequência de série. Tá? O estado de convergência de duas séries não difere se a diferença entre as duas ocorre, no máximo, numa quantidade finita de termos. Tá? E você sabe, tem o teorema lá, portanto, é o que eu coloquei aqui, os resultados lá saem. Então, eu posso supor sempre que uma série de potências começa do zero. Então, eu vou refazer um pouco do que eu fiz às pressas, né, no final da aula anterior, que é o seguinte. Sejam, tá? P o número real, tá? A índice n, n maior que ou igual a k, uma sequência, e R positivo, ou R igual a mais infinito, tá? E R positivo, ou R igual a mais infinito, tal que essa série de potências aqui, somatória de n igual a k mais infinito, n igual a 0, né? N igual a 0. Sempre começa do zero. A n, x menos p elevado a n, essa série, tá? Tem raio de convergência R. Possui raio de convergência R. Podendo R ser um número positivo ou ser igual a mais infinito.
Tá? Tá bom? Aí, dito isso, o seguinte, se f é uma função, tá certo? Definida no interior do intervalo de convergência da série, que é esse intervalo aqui. Lembrando que se o R for mais infinito, esse intervalo aqui é toda a reta, tá? Tá bom? Então eu denoto assim, mas para não dividir em dois casos, tá? R positivo, R igual a mais infinito, você, tá certo? Fica entendido, fica implícito que quando o R é mais infinito, esse intervalo dá toda a reta, tá? Se f é uma função definida nesse intervalo e a função, o valor da função em x é a série, ou seja, a função é dada pela série, somatória de n igual a zero a mais infinito de an x menos p elevado a n, qualquer que seja o x no intervalo p menos r, p mais r, então, a primeira conclusão é que a f é de classe C infinito, porque a série, enquanto função, é de classe C infinito. Então, a função f é de classe C infinito, no intervalo p menos r, p mais r. Ou seja, para uma função ser dada por uma série, necessariamente ela precisa ser de classe C infinito. Eu não posso expressar como uma série de potências uma função que não tenha todas as derivadas. Tá certo? No interior do intervalo de convergência dessa série. Tá certo? Para que uma função seja uma série de potências no interior do intervalo de convergência dessa série, primeira condição, qual é? Ela tem que ser de classe C infinito. E segunda condição? A segunda condição é sobre a série. Porque você tem isso e você tem o seguinte, e dado M natural não nulo, quem é a mésima derivada da f em x? É dada pela derivada da série. Mas a derivada da série eu sei. É somatória de n igual a m a mais infinito. De quem? De n vezes n menos 1 até chegar n menos m mais 1 vezes quem? X menos p elevado a quem? A n menos m. E essa derivada é isso, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo p menos r, p mais r. Tá? São todas as derivadas. Teorema de derivação termo a termo, recorrentemente aplicado. Tá? Daí sai a seguinte coisa. Bem, se você olhar para cá, quem é o f de p? O f de p, olhando para cá, o f de p é a índice zero. Quem é a derivada primeira da f em p? Da f em p? É quando o m começa do 1, né? Mas começa do 1, só subtrai, isso aqui só existe para n igual a 1. Que então fica o quê? 1, né? Vezes o A1. Está faltando o RCN lá dentro da série. Ah, sim, está faltando. Está faltando. A sequência sumiu. Sumiu. É N, esqueci de colocar. É N vezes quem? N menos 1 vezes o quê? N menos M mais 1 vezes o quê? O AN, x menos p elevado a n menos m. Então, a primeira derivada dá 1 vezes o A1,
A segunda derivada dá quem? Dá 2 vezes 1 vezes o A2, tá? A terceira derivada, né? Terceira derivada dá quem? Em P. Dá 3 vezes 2 vezes 1 vezes o A3, assim sucessivamente, ou seja, a mésima derivada da F em P, quem é? É fatorial de M vezes Y. Assim, você tem AM. AM. A sequência mudou. Não mudou, não. Mudou não, porque a mésima derivada, ó, é N igual a M, só existe no primeiro. Só existe no primeiro. Isso só existe quando o N é M. Aí quando o N é M, fica M, só existe na primeira, sobra a primeira parcela. Porque as outras parcelas é tudo X, é P menos P, quando eu substituo X por P, ó. Fica P menos P elevado a um expoente. Isso só resiste quando o expoente é zero, que substitui por 1, né? Então fica P menos P elevado a zero, que é 1, aí é a parcela M, vezes M menos 1 até 1, que dá justamente o fatorial de M vezes o AM. O resto está tudo zero. Então, você tem que o A índice M, vou destacar aqui de novo quem é o A índice M, quem é? É a mésima derivada da F em P, dividido por quem? Por M fatorial. E aí vale qualquer que seja M natural, porque a convenção é que a zeroésima derivada é a própria função, para ficar tudo bem organizado, tá? A zeroésima. Uma função ser de classe C0 é ela ser contínua. Uma função ser de classe C1 é ela ser diferenciável e a derivada ser contínua. Uma função ser de classe Cm é ter todas as derivadas até ordem m, e a última, portanto, todas as derivadas são contínuas. Tá? Moral da história, está aqui, o que é que fica? Se uma função é dada por uma série de potências, então a função é de classe C infinito, e os coeficientes da série de potência são expressos em termos das derivadas da função f no centro dessa série. Então, na busca de uma função, na busca de uma série de potências que expresse a função no interior do seu intervalo de convergência, eu já tenho o candidato para a série. Quem é a série? Quem é? É a série cujos coeficientes aqui são dados em termos de quem? Das derivadas da função. Tá? Então, quando uma função, sendo f, uma função, sejam f, sejam p o número real e f uma função, tá? Sendo f de classe C infinito em P, sendo f de classe C infinito em P, sendo a função f de classe C infinita em P, C infinita em P quer dizer, tem todas as derivadas em P. Tem derivada primeira, derivada segunda, tem todas as derivadas em P. A série de potências, essa série aqui, ó, a série de potências, essa série aqui, ó, somatória, n igual a zero a mais infinito, da nésima derivada da f em P, dividido por n fatorial vezes x menos p elevado a n, essa série de potências, ela recebe um nome, ela é denominada
Ele é chamado o quê? Série de Taylor. O Taylor que descobriu foi. É que ele estudava séries. Descobriu esses resultados, muitos dos resultados. Ele não descobriu todos, né? Descobriu muitos. Série de Taylor, de quem? De F em P. Tá? Quando P é zero, a série de Taylor também é chamada de série de Maclaurin. Tá? Mas quando P é zero. Mas vou chamar de série de Taylor. Tá? Então, a série de Taylor de uma função é a única candidata para expressar a função no interior do seu intervalo de convergência. Eu não posso ter outra série de potências centrada em P para expressar uma função no interior do intervalo de convergência dessa série. Entendido? Entendido? Então, na hora de buscar, na hora de ir atrás de uma série de potências para expressar uma função, você já tem a candidata. Se ela não expressar a função, outra série de potências não expressa. Tá? Com centro em P, claro, né? Com o mesmo centro, tá? Série com o mesmo centro. Veja aqui, ó. Vocês vão entender o seguinte. Dado x no intervalo 0,2, eu vi quem é o logaritmo natural de x. Quem é o logaritmo natural de x? Quem é? É somatória de n igual a 1 a mais infinito, de menos 1 elevado a n mais 1, tá certo? Menos 1 elevado a n mais 1, somatória de n igual a 1 a infinito, menos 1 elevado a n mais 1 ou n menos 1 sobre n, né? Vezes x menos 1 elevado a n. Não é isso? Né? Logaritmo natural. Logaritmo natural é dado nesse intervalo por isso aqui. Vamos só verificar que realmente essa série, bem, pelo que nós vimos, essa série, como é uma série de potências centrada no 1, ela tem que ser a série de Taylor da função logaritmo natural no 1. Ou seja, os coeficientes aqui tem que ser dado. Não foi isso que eu demonstrei? Isso foi demonstrado na aula passada, tá? Pelo teorema de integração termo a termo, tá? O teorema de integração termo a termo, deixa eu ver se eu coloquei certo. Sabia que somatória de n igual a menos 1 elevado a n menos 1 sobre n vezes x menos 1 elevado a n. Está aqui. Agora, tá certo? Vamos falar, quem é a derivada tens? Quem é a derivada do logaritmo natural em x? Quem é? 1 sobre x. Quem é a derivada segunda do logaritmo natural em x? Menos 1 sobre x2. Quem é a derivada terceira do logaritmo natural em x? 1 sobre x3. Não, menos 2, menos não, 2 sobre x3. Quem é a derivada terceira do logaritmo natural em x? Quem é? Menos 6 sobre x4. Se você continuar assim, você tem o seguinte, a enésima derivada do logaritmo natural, a enésima derivada do logaritmo natural em x, quem é? Tá certo? O sinal está atrelado a quem? O sinal está atrelado a quem, hein? A derivada primeira é mais, derivada segunda é menos.
né? Então, certo. Aqui, desculpe, está errado aqui. Derivada primeira é 1 sobre x, derivada